Vamos para a palavra, vamos ver aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração, que seu coração esteja acessível agora à voz do Senhor e perceba o quanto que Ele te ama e o quanto Ele deseja falar com você. Amém? Hoje eu quero falar sobre oração, sobre Deus ouvir as nossas orações. Eu quero levar o nosso coração ao entendimento, uma compreensão de que Deus nos ouve. Eu acredito que todo mundo aqui sabe que Deus ouve as pessoas, sim ou não? Amém? Eu acredito que todos aqui também, em algum momento da sua jornada, da sua vida de oração, já se sentiu também no sentido assim, nossa, se Deus ouvisse as minhas orações, como seria maravilhoso, como seria bom, tanta coisa ia acontecer, E eu acredito que as oportunidades, elas surgem através de relacionamentos. E você que é uma pessoa que tem muito contato, muita informação, conexão com as outras pessoas, você consegue resolver problemas de umas formas mais fáceis. Apenas com uma ligação, às vezes, você resolve um problema, Você está trabalhando, você conhece alguém que do teu lado do teu trabalho, que sabe resolver, você liga, opa, e aí? Mas se você não tem o contato dele, você dificilmente vai conseguir resolver problemas. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei argumentando comigo e pensando assim, já imaginou nós temos o contato de Deus? Você ter o telefone de Deus particular dele, você percebe que quando a gente fala isso, parece estranho, sou estranho. Como assim? O contato de Deus, o telefone de Deus? Alguém que pudesse, a gente aparece no nosso coração como nós precisamos de um intercessor aqui, alguém que precisa estar no meio entre eu e Deus e pedir e me ajudar. E a gente começa a usar nós como os irmãos. Irmão, ora por mim, me ajuda em oração aí, Eu acho que é comum isso no meio dos crentes. Você me ajuda em oração, irmão, que eu estou precisando. Claro que é importante nós orarmos uns pelos outros, nós estarmos em comunhão, como igreja, crescendo, e um ajudando o outro, caminhando com o outro. Mas eu quero, um pouquinho além disso, queridos. Eu quero olhar realmente para a tua vida de oração. Para quem você é no quesito, eu converso com o Pai. Eu falo e o Pai me escuta. Você tem essa convicção, você pode dizer claramente para mim ou para qualquer pessoa, ei, fulano de tal, se eu pedir algo para Deus, Ele faz para mim, Ele me escuta, Ele atende a minha oração, Ele atende, se eu falar para Deus fazer isso para você, Ele vai fazer. Será que você tem essa convicção? Será que você pensa dessa forma? Ou você fala assim, olha, eu vou orar a Deus e vou ver, se Ele vai fazer, eu vou pedir, quem sabe Deus faz. Então muitas vezes nós estamos tendo um relacionamento com um Pai bondoso, um Deus de amor, que ouve as nossas orações, que tudo isso que eu estou falando aqui não faz sentido com a palavra, não combina com a palavra. Por exemplo, ter um contato de Deus. Amado, Jesus Cristo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ler um texto aqui já, pode abrir para mim, João 14:13, diz que tudo que pedirmos para Ele, em nome dEle, Ele fala, e farei o que vocês pedirem em meu nome. Põe numa versão ARC para mim, que ela fala tudo, fica mais... Aí, ótimo, beleza. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele está falando isso, ele está trazendo, João 14, ele está falando sobre, olha, eu irei para o céu, eu irei preparar moradas, eu irei fazer coisas grandes para vocês. Ele está preparando o coração da igreja, e ele está deixando a igreja esperançosa, uma igreja cheia de fé, uma igreja convicta que Deus responde às orações, que Deus vai fazer coisas, e ele diz assim, tudo o que você pedir, eu farei. E é muito bom, e glória a Deus, e aleluia. Mas amados, quantas vezes você recebeu tudo o que você pediu? Quantas vezes essa palavra foi realmente verdadeira em tua vida? Quantas vezes essa palavra teve um efeito eficaz, 100%? Sabe, e aí a gente vai olhar para isso assim, olha, eu já orei bastante. Tem muita oração que Deus não respondeu. Eu não tenho muita convicção, se eu pedir algo, Ele vai responder. Sabe, às vezes eu acho que eu tenho que fazer mais coisas para Deus responder. E a gente começa agora com vários pensamentos, com vários argumentos dentro da nossa mente, modificar os padrões, o caráter, a postura de quem Deus é para nós.
E aí enfraquece a nossa fé, enfraquece o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso é porque nós não recebemos, ou porque não aconteceu, ou porque a oração não deu certo. Faz sentido? Sabe, você se sente assim às vezes? Cara, está escrito que tudo que pedires Ele fará, mas parece que o problema então sou eu. Parece que o Pai não me ama tanto como tem que me amar, ou eu não aprendi a fórmula certa da oração, eu não sei, eu acho que esqueci de algum detalhe nessa oração, e por esse motivo dessa oração não funcionou. Então, é tão real essa questão de que você não crê no poder que você tem através da oração. É tão real essa verdade de que você tem o contato de Deus, você tem acesso à sala de Deus, mas você não usufrui disso. É tão real isso, porque isso representa a nossa vida de oração. Porque se nós tivéssemos uma convicção plena de que Deus me ouve, cara, eu e Deus batemos um papo, nós conversamos, Ele escuta meu coração, Ele atende meus pedidos, se eu peço uma coisa Ele faz, exatamente do jeito que eu pedi, tudo Ele me responde. Se nós tivéssemos essa convicção, a nossa vida de oração seria diferente. Você acha que você teria mais tempo falando com Deus? Você acha que você passaria mais tempo se relacionando com Deus se você tiver uma convicção plena de que tudo o que você pede, Ele ouve, Ele escuta, Ele realiza em sua vida? Com certeza a nossa vida de oração seria outra. Então, aonde está o problema? Aonde estão as dificuldades? Por que, então, nós não temos essa vida assídua de oração? Porque parece que a nossa oração é como se fosse jogar na loteria. Nós oramos a Deus como um bilhete da sorte. Eu vou comprar, talvez aconteça, vamos fazer. E esse não é o tipo de oração de um homem, de uma mulher de Deus. Não é uma característica de um filho. Então nós precisamos corrigir esses sentimentos no nosso coração. Nós precisamos nos enxergar diferente. Porque Deus, Ele está dizendo em sua palavra, é Ele que está falando, tudo o que pedires, eu farei. É lógico, amado, que esse tudo o que pedires está alinhado à bondade, a um coração que é um coração de Deus, amém? E você tem um coração de Deus? Amém? Então o problema não é pedir, porque eu sei que nós pedimos. O problema é que nós pedimos e não recebemos. E por que não recebemos? Se Ele disse pede, então eu peço. E muitas vezes, naquilo que eu peço, muitas vezes não acontece, outras cai uma chuvinha, outras não, enfim, percebe? Então o problema não é pedir, porque eu acredito que todos nós em algum momento pedimos, nos difíceis, nas crises, enfim, mas a questão aqui, tudo o que Deus está querendo nos ensinar, não é a forma como pedimos, mas é o relacionamento que temos com Deus. Fala assim, relacionamento. Sabe, muitos de nós pedimos, a maioria dos cristãos sabem pedir, mas poucos pedem como filhos. A questão é, eu tenho pedido como um filho, ou só tenho pedido? Eu tenho orado a Deus como um filho, a minha oração ela é uma oração de filho? A sua oração é uma oração de filho? Ou é uma oração como se Deus fosse um patrão da tua vida? Como se Deus fosse o patrão. Vamos pensar assim. Como é assim a oração quando Deus é o patrão da minha vida, pastor? É assim, ó. Deus, eu fiz a minha parte. Agora o Senhor precisa fazer a sua.
Deus, eu orei. Deus, eu dei o dízimo. Deus, eu fui para a igreja. Deus, eu fiz aquilo que o apóstolo falou. Deus, eu estou cumprindo os seus mandamentos. Agora, Deus, o Senhor precisa fazer a tua parte. Presta atenção, muitas vezes nós estamos cobrando Deus por aquilo que nós fizemos para receber algo. E isso aqui está apontando para o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. A minha oração está revelando como eu enxergo esse Deus. Então, se Deus é um patrão, então tem uma imagem distorcida de Deus dentro do nosso coração, e o Senhor, Ele quer arrumar isso. E quando nós temos essa imagem distorcida e enxergarmos Deus como um patrão fazendo esse tipo de oração, é como se Deus fosse alguém que responde baseado nos desempenhos. Então você precisa ir para a igreja, você precisa orar todos os dias, você precisa jejuar, você precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, o Deus não vai pagar o teu salário, não vai te dar a resposta à tua oração, não vai te abençoar. E a gente começa a perceber algo agora dentro de nós que não está legal, porque se nós orarmos como filho, um filho, ele não trabalha por salário, trabalha? Não, ele não trabalha por salário, ele recebe por herança, querido. Percebe? Um filho, ele não está se relacionando com Deus, e agora, porque eu me relaciono com Deus, eu vou receber algo de Deus. Não, ele recebe porque ele é herdeiro. Eu usufruo das coisas do meu pai. Eu recebo porque sou filho. Não porque eu trabalhei, não porque eu me esforcei. Então, muitas vezes, a nossa forma de se relacionar com Deus não está baseada em um coração de filho, de relacionamento, mas está pautada, sabe, em métodos, em troca. Uma outra forma que as pessoas oram, elas oram como se Deus fosse um juiz severo. Elas falam assim: Senhor, se eu errar de novo, eu não sei se o Senhor vai me ouvir, se eu vou ter outra chance. Ela sempre está olhando para Deus e esperando, olhando para Ele. Eu não posso errar em nada, porque se Deus, Ele é severo, Ele vai me castigar, Ele está à espreita de ver eu errar, para que Ele pese a mão sobre mim. E aí eu começo a olhar para a minha vida, e as coisas ruins que estão acontecendo, eu atrelo aos sentimentos que eu não fiz. Aí eu não orei essa semana, eu não tratei meus pais bem, eu não fiz de uma forma certa, e agora eu estou sendo castigado por Deus. Então nós temos uma imagem distorcida de Deus, e essa imagem distorcida de Deus, que Ele está sempre pronto para nos condenar. Ele está sempre preparado para ver: peguei você errando, e agora eu vou te castigar. E a gente começa a se relacionar com Deus com esse tipo de sentimento. Mas na verdade, sabe, nós temos o filho, quando ele ora, e ele não enxerga um pai, um juiz severo, mas ele enxerga um pai que corrige e não que rejeita. Quando nós oramos e sabemos que a nossa oração, nós estamos se pondo como filhos diante de Deus, o meu coração está disposto ali a ouvir a correção do pai, não o desejo de um pai condenar algo, mas sim há uma correção, pode ter, e Deus corrige aquele que ama. Mas uma coisa que Deus nunca faz, querido, é te excluir, é te rejeitar, é te lançar fora, é trazer uma condenação sobre a tua vida. Ei, você não presta mais, não tem mais jeito, sente. Você já errou demais nessa área. Percebe quantos sentimentos dentro do nosso coração e ações que nós temos, na forma que a gente ora, na forma que a gente se manifesta como filho. É orar como Deus estivesse sempre ocupado. Você já pensou nisso? Nossa, Deus tem tanta coisa para fazer.
Por que ele vai se importar quando eu peço para ele me ajudar a fazer um bolo? Né? Tem tanta guerra para Deus resolver, tantas coisas no Senado para Deus operar lá e controlar os homens, né, de autoridade, e eu aqui pedindo para ele me ajudar a fazer um bolo, porque eu não sei fazer um bolo, e meu marido gosta de um bolo, e eu quero fazer um bolo para meu marido, e eu não tenho uma mão nisso, e eu vou pedir para Deus me ajudar a fazer um bolo? Que bobo essa oração. Eu só estou dando um exemplo, mas um exemplo de que você realmente pensa que Deus está muito ocupado para você. Ele tem coisas mais importantes e você não é importante. Você não é tão significante, sabe? Nós temos uma imagem distorcida aqui de Deus, que Ele é ocupado demais para assuntos pessoais das nossas vidas. E sabe, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor está perto de quem o busca, Ele nunca está ocupado demais para ouvir cada um de nós. E um filho sabe disso. É tão real que um filho sabe disso, amado, que eles não esperam você, a gente precisa ensinar eles, calma, o pai está conversando, deixa o pai terminar de conversar, porque senão você me atrapalha. Na questão de maturidade, nós precisamos ensinar, mas ele como filho, ele vem em qualquer momento e fala, ei, o pai está sempre me ouvindo. Sim ou não? Percebe que a gente começa a enxergar, pá, onde eu estou indo, cara? Olha como eu estou tendo o meu relacionamento com o Pai. Será que realmente tem fé na minha oração? Ou ela está baseada em totalmente uma imagem distorcida? E como que eu vou receber algo de um Pai, sendo que eu nem creio que Ele é meu Pai? Porque a forma que eu me relaciono está totalmente errada. É como se você orasse também tentando convencer Deus de algo. Sabe, Senhor, eu entro agora na Tua doce presença, e eu quero te pedir, por favor, olha para a minha situação. Olha, Senhor, como está sofrendo, olha meu coração. Ai, como dói. Fala para mim, amado. Quantas vezes a sua oração, ela está carregada de um sentimento de eu preciso convencer Deus por causa da minha causa. Ele precisa entender que a minha causa é séria, que a minha necessidade é séria, que eu não vou aguentar mais alguns minutos, e Ele precisa intervir agora, e eu preciso falar com todas as palavras que existem para convencer o seu coração de que eu preciso que Ele ouça a minha oração. E isso aqui, amado, só está mostrando que nós temos uma imagem distorcida de Deus, que Deus para nós é um Deus indeciso. Uma hora Ele quer fazer as coisas boas, outra hora não, uma hora Ele promete, outra hora o que está escrito na palavra Ele não cumpre, que Ele precisa ser sensibilizado com a minha dor, Ele precisa ser tocado, porque se Ele não for sensibilizado, talvez eu não tenha tanto valor para Ele, sabe? Não é assim? Sabe o que é interessante? Que o Pai, Ele não precisa ser convencido de nada. Ele já te ama antes de você pedir algo para Ele. Chega desse assunto. Chega de tentar convencer. Sabe, porque isso está mostrando a forma que você vê Deus. E ela é uma forma de um Deus que não é o nosso Deus. Você está pedindo para o Deus errado. Você está orando para o Deus errado. De uma forma errada. Pela misericórdia de Deus, Deus tem feito as coisas da nossa vida, amém? Mas se nós entendermos e enxergarmos isso em nossas orações, nós vamos ter mais êxitos nas respostas que Deus dará a nós. Posso ouvir um amém? Sabe, pessoas oram com medo da resposta. Pessoas têm essa questão, tipo, eu até oro, mas tenho medo do que Deus vai pedir em troca. É como se Deus é como alguém que sempre tira algo de nós para ensinar. Tudo bem, eu vou te tirar isso aqui para você aprender isso. Você fez agora, não, mano,
Não pode. O Pai, Ele pode até tratar as áreas nossas, sabe, do nosso coração. As áreas do nosso coração. Mas Ele nunca vai negociar o amor, Ele nunca vai negociar o cuidado que Ele tem por cada um de nós. Você me entende? É orar como se Deus fosse imprevisível, do tipo assim, ai Deus, se for a tua vontade, sabe, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, se não for te pedir demais, é interessante isso, né? Mas se você for verdadeiro com você, quantas vezes você tem feito essa oração? Sabe onde está a imagem distorcida? Deus instável, emocionalmente, difícil de acessar. A vontade de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus. E Ele é bom o tempo todo. Foi o que Jesus nos ensinou. Deus, o Pai, é bom o tempo todo. Sabe, outros oram como órfãos, não como filhos. É como assim, eu sei que não mereço, Deus. Você já fez essa oração? Já fez, Aline? Eu sei que não mereço, Senhor. Mas se o Senhor tiver misericórdia, eu sei, Pai, que fiz tudo errado hoje. Mas se o Senhor, amados, relacionamento baseado em meritocracia. Se a tua oração está pautada nisso, você está errado. Sabe por quê? Filiação não se merece, se recebe pela graça. Nós nunca merecemos. Ele nos dá porque Ele nos deu da sua graça, do seu amor. Sabe, orar desconfiando do caráter de Deus. Sabe, muitas pessoas oram dessa maneira. Dizendo assim, Deus, se isso acontecer mesmo, eu acredito. Você já fez essa oração? Sim ou não? Deus precisa provar que é bom. Deus precisa provar. A cruz não foi suficiente. A cruz já provou tudo que precisava ser provado, amado. Ele deseja te abençoar, Ele morreu em teu lugar, Ele se deu em teu lugar, e isso, quanto mais as outras coisas. Por que eu ficar provando, testando se Deus é bom ou não? Se é verdade, se for sim, eu acredito, e não sei o quê. A prova maior está na cruz. Então o problema não é falta de fé, e sim uma paternidade mal resolvida que nós estamos nos relacionando com Deus. Sabemos que Ele é Pai, mas não vivemos como filhos. Sabemos que Ele é bom, mas não experimentamos a sua bondade, sempre temos uma dúvida em relação e um questionamento diante dessa bondade. Então, a forma como você ora revela a imagem que você carrega de Deus. A forma que você tem orado está mostrando realmente a imagem que você tem de Deus em relação à tua vida. Então você pode olhar para dentro de você e enxergar isso. Então nós precisamos parar de orar como empregados tentando convencer o patrão. Nós precisamos parar de orar como culpados tentando merecer algo. Nós precisamos parar de orar como órfãos, com medo de ouvir o não. Nós precisamos mudar a maneira de que nos relacionamos com Deus. Posso ouvir um amém? Quando Jesus, ele não veio nos dar uma fórmula de oração, mas Ele veio revelar o coração do Pai. Ele veio mostrar o coração do Pai, e Ele mostra em todas as suas passagens que este Pai é bom. Então, quando você vai orar, você precisa enxergar a imagem deste Pai bom.
não desse pai que está contra você, que se levanta contra você. Então hoje Jesus quer curar o nosso coração em relação à imagem que você tem dele, da imagem que você carrega. Então o tema do nosso sermão é o bom pai. Ele é o bom pai. Mateus 7. Mateus do capítulo 5 até o 8, 10 ali, ele vai mostrar características do reino de Deus, como se comportar, como um homem tem que viver segundo o padrão do reino dos céus, amém? E no capítulo 7, ele começa a mostrar do amor do pai. Ele começa a dizer assim, olha, se vocês entenderem que esse pai é bom, tudo que vocês pedirem, vocês vão receber. Então, as nossas orações, elas não têm sido respondidas no tempo certo, na hora certa, ou com a convicção certa, porque a forma que nós estamos relacionando com Ele está distorcida. Nós não estamos falando com Deus como um pai, mas sim como um Deus severo, um Deus patrão, um Deus inconstante. Mas quando eu começo a me relacionar com Ele como um filho de verdade, eu começo a compreender. Então o texto começa assim, ele no verso 1, no verso 7 ele está dizendo assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Primeira coisa, as pessoas elas leem esse texto, até eu já ouvi muitas pessoas citarem Mateus 7, dizendo assim, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Eles começam a repetir as palavras, dando uma ênfase que você precisa insistir na petição. Buscar e acharei. Bater e bater e abrir-se-vos-á. Então, esse texto muitas vezes parece que nós temos que ter uma vida de insistência, de bater, de pedir até alcançar o milagre. E é essa a fórmula que você vai ver os milagres de Deus acontecer na tua vida. E isso é um engano. O texto não está dizendo que quanto mais você pedir, mais rápido ou você vai alcançar mais a resposta da sua oração. Quanto mais você pedir, não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso, pede e recebe. Ele está dizendo, simplesmente de você crer que você pede, você já recebe. Ele está dizendo que se você buscar, você acha. Ele não está falando, busque. Não, busca e acha. Ou seja, são passos de fé. Eu me relaciono, eu me lanço a isso. Eu peço porque sei que Ele me ouve. Eu busco porque eu sei que eu acho. Eu bato porque eu sei que a porta está aberta. Então, o que Jesus está falando aqui não é método. Não é um método de como orar. Então bate, pede, busca. Não é isso. Jesus ele não está ensinando uma técnica de oração. Ele está formando discípulos aqui para se tornarem filhos. Ele está ensinando como que um filho tem que se comportar diante do pai. E amados, eu acho muito lindo, e eu observo e aprendo muito com os nossos pequeninos. E engraçado que Jesus falou assim, que o reino dos céus são dos pequeninos, são das crianças, porque elas acessam eles. Por quê? Porque criança não permite medo, dúvida, incertezas no coração. Eu tenho certeza que teu filho já pediu algo assim, que você fala assim, você está louco, filho? Como que a mãe vai te dar isso? Como que o pai vai fazer isso? Mas por que ele te pediu? Porque quando ele olha para você, ele não vê em você falta, ele não vê em você falha, ele não vê você com necessidade, ele vê um pai que vai suprir todas as suas necessidades. Por isso que os pedidos dele são, sabe, ilusitantes, assim, coisas que você fala, meu Deus, de onde você tirou essa ideia? Posso ouvir um amém? O que falta em nós é pararmos de querer raciocinar como adultos
que não conhecem nada de ser filhos, e começarmos a aprender com os nossos filhos como se relacionar com o pai, como um bom filho. Posso ouvir um amém? O centro do ensino aqui não é como pedir, mas quem pede e a quem pede. Então o problema não é como eu peço, mas quem é que está pedindo? Você sabe quem é que está pedindo? Responde para você. Quem é que está pedindo? É o fulano de tal? É um qualquer um ali? É um escravo? Quem é que está pedindo? É um filho. E a quem esse filho está pedindo? A um bom pai. Só essa chavinha aqui muda tudo. Quando você começar a orar, você precisa entender quem é que está pedindo. Então, se eu for lá, ai Deus, eu sou um coitadinho, eu não sei o quê. Ah Deus, se o Senhor tiver tempo, paciência para mim, eu sou um na fila. Ah Deus, eu fiz isso e agora eu quero receber isso. Eu só sou um empregado. Mas se eu falo, pai, tudo bem? Eu sou teu filho, a quem você ama, a quem o Senhor cuida, a quem o Senhor tem prazer. Muda tudo. A sua oração não vai ser mais duvidosa, não vai ser mais incerta. Vai ser a oração de um filho, com convicção de quem você é. Amado, isso é uma chave para mudar a tua vida de oração. E a quem você pede a um bom pai que escuta, que diz na sua palavra, que realiza tudo o que você pedir no nome dele. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não é um realizador de pedido. Ele não está aqui para fazer coisas na nossa vida. Deus está se relacionando, Ele está cuidando de nós. É constante, não é 7 pedidos, não é 3 pedidos. É uma vida constante de cuidado, de carinho, de provisão, de amor, de relacionamento. O Pai nosso não nos deixará faltar nada. Não é verdade? É diferente. Então nós não estamos servindo um Deus que dá coisas. Nós somos filhos que nos relacionamos a um bom pai. E isso muda a nossa mente. Muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Posso ouvir um amém? Você já errou com sua mãe? Hein? Você já errou com a sua mãe? Com seu pai? E porque você errou, você acreditou que ela não te amava mais? Não, você é abusado. Ainda foi lá pedir emprestado outras coisas, sei lá. Presta atenção. Então, não é como pedir, mas a quem nós estamos pedindo, quem está pedindo e a quem nós pedimos, né? Então, a palavra, quando ele fala que pedir e dar-se-vos-á, o que ele está nos ensinando aqui é dependência. Porque um filho pede, um filho é dependente de um pai. Não é uma insistência até que esse pai resolva, mas é uma consciência de dependência. Então, pedir não é implorar, é reconhecer
Pai, eu dependo de Ti. Isso é pedir, é ser dependente de Deus. O filho, ele pede sem medo de incomodar. Eu tenho certeza que o Bernardo não fica preocupado se ele está te incomodando. Quantas vezes ele te liga no teu trabalho? Filho, mãe está trabalhando. Não, mãe, mas é porque eu preciso que a senhora não esqueça do chiclete. Para você é importante o chiclete? Não, para ele é super importante. E você, como uma boa mãe, vai fazer o quê? É interessante, porque a gente percebe que nós sabemos ser bom pai, sim ou não? Mas não conseguimos acreditar que Deus pode ser um bom pai. Olha o nível de soberba dentro do nosso coração em relação a se colocar num lugar maior que Deus. Sabe, o filho que pede, que é dependente do pai, eles sabem que a provisão vem da relação. Por que o Bernardo pede? Ele sabe quem você é. Uma mãe bondosa, ele tem relacionamento com você. Ele tem vida com você. Então, se a gente não tiver vida com Deus, isso aponta para as nossas orações. Nós não sabemos quem Ele é. Temos medo de pedir, achamos que estamos incomodando. Não pedimos. Isso só mostra que você não se relaciona como um filho, com um pai. E que precisa mudar esse padrão, esse comportamento. Você precisa andar com Ele, é você e Ele, parceiros. Ele te ama. Ele faz tudo por você. E quando eu começo a viver, quando eu tenho um relacionamento com meu pai, eu entendo o que Ele gosta, eu entendo que Ele faz as minhas vontades, eu entendo da alegria do coração dEle, eu conheço. Por isso não é uma questão de insistência, não é só petições. É relacionamento. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu peço a Deus, porque eu conheço mais e conheço mais da sua vontade, do teu amor. O texto também ele diz, buscar e me achará. E a questão do buscar aqui é alinhamento de coração. Porque quando nós nos relacionamos com esse Pai, nosso coração começa agora a ser alinhado com o coração dele. De verdade, amado. Buscar não é procurar algo perdido. É alinhar-se ao que o Pai deseja liberar nas nossas vidas. Quem busca o Pai, aprende a desejar o que o Pai deseja. Deixa eu falar algo para você. Quando a gente tem um bom relacionamento com pessoas, e a gente começa a andar com essas pessoas, e a gente começa a amar esse tipo de relacionamento, a gente começa a se parecer com essas pessoas, ou fazer as coisas que essas pessoas gostam de fazer. A gente começa a gostar das coisas que elas gostam. Faz sentido isso? Mesmo que talvez você não goste, mas você se deixa, porque você gosta da pessoa e você começa a se relacionar. E dificilmente as pessoas vão se desviar para outros caminhos longe disso. Eu olho pelas minhas filhas, eu olho pelas pessoas que andam perto da gente, e a gente percebe isso, a gente vê que é quase o mesmo caminho, as mesmas decisões, os mesmos pensamentos. Eu vejo a Natália, eu vejo a Raira, muitas vezes elas estão fazendo coisas envolvidas em tudo, a vida inteira nós estávamos envolvidos com isso, mas elas sempre fizeram isso porque os pais delas gostam. E elas aprenderam a gostar, e começaram a andar nisso, e a viver nisso, e elas começam a ser isso, a se tornar isso. Então quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a nos relacionar com Deus, a buscar, o nosso coração começa a ser alinhado com o coração dele. A gente começa a gostar das coisas que ele gosta.
Por isso, a palavra de Deus diz que Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Não é um desejo de um coração perverso, de alguém que está lá fora, de alguém que só pensa em si mesmo, de alguém que não tem interesse nenhum, sabe, em crescer, em ser melhor, em amar a Deus. Não é esse tipo de coração. Mas é um coração que conhece o Pai. E se você tem um coração que conhece o Pai, se teu coração é um coração relacional com Deus, um coração moldável, ensinável, sabe, querido, eu não tenho dúvida, tudo que está dentro do teu coração, Deus irá realizar. Porque Ele é um bom Pai. Então, o texto diz, pede e vocês vão receber, ou seja, sejam dependentes de Deus. Busquem, se alinhem, sabe, conheçam, se relacionem com Ele. E o seu coração será alinhado ao coração dEle. Ele fala aqui, bate, e abre-se-vos-á. Bater não é insistir, até convencer Deus. O que as pessoas acham isso? Bater aqui é um ato de fé, de quem já sabe que a porta está aberta, lhe pertence, Deus te deu, Deus te abençoou, vai lá e bate, toma posse, é uma ação, é uma atitude de algo que já foi gerado dentro de nós. Então quem tem Deus como dependente, quem busca alinhamento com Deus dentro do seu ser, gera, sabe, essa questão de bater, essa questão de fazer, essa questão de alcançar, de se mover em fé. Aleluia? Então, não é uma pressão, não é uma repetição vazia, mas sim uma convicção ativa daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, bater é a expressão externa de uma fé já estabelecida aqui internamente. Amém? Aí, Jesus, nesse texto todo, ele tá falando assim, então olha, tudo bem, é assim que vocês precisam se relacionar, me vejam como um pai, me vejam como esse bom pai. E ele faz essa comparação que eu fiz com vocês no verso 9. Ele diz assim, e qual dentre vós, homens, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará... Desculpa, vou ler de novo. O qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Em outras palavras, qual de vocês que teu filho vai falar, mãe, pai, eu quero um pão. E ele está dizendo que você vai dar uma pedra. Qual de vocês vão dar pedra no lugar de pão? Ou, verso 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Verso 11. E aí é claro, Jesus conhece o coração nosso. Eu tenho certeza que se a Esther pedir leite, você não vai dar veneno, você não vai dar cerveja, você não vai dar nada ruim para sua filha, sim ou não? Ele está falando então, já que você sabe dar coisa boa para tua filha, ele está dizendo, se vós, pois, sendo maus, porque nós estamos falando de Deus, Deus é bom, nós somos maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Percebe, amado? Se você sabe fazer algo bom, por que que você pensa, então, que Deus, como um bom pai verdadeiro, não pode fazer isso por você? É porque a forma que você está se relacionando não é de filho. Não é um filho que está pedindo. É alguém, menos um filho. É interessante que quando ele fala, se vocês sabendo ser maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, surgem aqui 3 verdades muito interessantes que a gente precisa entender. Primeira, Deus não negocia com filhos. Primeira verdade que nós precisamos estabelecer, Deus não negocia com os filhos. Por quê? Porque filho não barganha amor. Em nenhum momento você viu seu filho trocar amor com você, negociar amor com você. Ele é amado, querido. Ele nasceu para ser amado. Você nasceu para ser amada, ser amado, ser querido.
você não fez algo para nós te amar, Raira. Nós te amamos desde o dia que você nasceu. Percebe? O Vinícius foi amado desde o dia que nasceu. Em nenhum momento ele falou: pai, hoje eu vou fazer algo de bom para você me amar mais. Não. E da mesma forma, quem nos fez, quem nos criou, nós acabamos de declarar, através das canções aqui: os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Ele, quando te teceu, ele teceu você perfeitamente e planejou planos lindos e maravilhosos. Ele te amou naquele exato momento. Nós somos amados. Então, não existe aqui baganha. Deus não vai negociar com você algo que Ele já te deu, cara. Deus não vai negociar com filhos algo que você já é amado. O caráter de Deus é íntegro. Sabe, um filho, eles confiam no cuidado do pai. Romanos, capítulo 8, verso 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Outra coisa que Deus não faz: Deus não engana seus filhos. Deus não engana você, querido. Ele não está brincando com o teu sentimento. Existem muitas promessas de Deus na palavra. E existem muitas promessas de Deus dentro do teu coração, que Ele já colocou dentro do teu coração, que condiz com a palavra. E Deus não está brincando com você. O que você precisa é ser filho e acreditar nisso. O pai, ele não dá algo diferente do que promete. Como nós lemos no texto, ele não te troca o pão pela pedra. Ele te dá exatamente aquilo que Ele promete ou aquilo que você deseja. Então, o terceiro ponto que nós precisamos então é ajustar alguns ajustes essencial na nossa fé. Porque quantos de nós acreditamos que Deus pode ressuscitar mortos? Diga amém. Você crê que Deus pode? Você crê que Deus pode ressuscitar um cego? Amém? Você crê que Deus pode fazer o mar se abrir? Sim ou não? Então diga amém. Com convicção. Você crê que Deus pode mudar a tua vida hoje? Você crê que Deus pode te pagar suas dívidas hoje? Amém. Você crê que Deus pode te dar um abençoado hoje? Só para algumas. Amados, Deus pode fazer infinitamente mais, sim ou não? Pode ou não? E aqui não tem problema nenhum. E é verdade, Deus pode, não é verdade? Só que o problema não é saber que Deus pode, porque todos nós sabemos que Deus pode. Vocês falam com convicção isso. Tá tudo bem aí? Tudo jóia? Esse grupinho aí, ô pastor, dá um jeito aí. Tá te atrapalhando aí? Deus pode mudar e calar a boca deles também? Pode. Deus pode. Deus pode fazer com que esses abençoados sentem para ouvir a palavra de Deus, não pode? Deus pode. Deus pode. E todos nós sabemos que Deus pode. Mas o problema não é crer que Deus pode só. É fé em confiar que Deus quer, não só pode, mas que Deus quer. E aqui muda tudo. Porque eu sei que Deus pode.
mas eu tenho dúvida se Deus quer. Eu sei que Deus pode mudar a minha história, eu sei que Deus pode converter o meu marido, eu sei que Deus pode mudar a minha vida financeira, mas eu tenho dúvida se Deus quer. Então as orações nossas, como nós dissemos alguns exemplos aqui, o problema é relacionamento, porque eu sei que Ele pode, por isso que eu estou aqui, mas eu não sei se Ele quer. E quando eu não sei se Ele quer, a minha fé é instável. Ela é conduzida pelas circunstâncias. Então Deus fala uma promessa, e você se anima, você sabe que Deus pode, e você fica feliz. E aí, enquanto as respostas são boas, e está tudo bem, você está crendo, a sua fé está ativa, você está declarando fé, você está declarando vida, Deus está fazendo. Mas começou notícias ruins, começou um vento meio estranho, começou as ondas do mar ser mais forte, sabe, você começa, eu sei que Ele pode, mas agora eu não estou com dúvida se Ele quer. Porque eu acho que eu errei em algum momento. Não é porque ele deve estar ocupado com outras coisas. Não, entrou alguém na frente, entrou uma mulher com fluxo de sangue, e agora a filha de Jairo tem que esperar mais um pouco de tempo, e não vai ser minha vez, e não sou eu. Você percebe, amado, o quanto nós estamos se distanciando da verdade de Deus, e o quanto nós estamos deixando o nosso coração ser inflamado por mentiras de Satanás, e permitir que o nosso relacionamento verdadeiro com Deus seja mais pautado, sabe, em dúvidas, sabe, em incredulidade, do que numa verdadeira fé genuína, instável, que não é abalada pelas circunstâncias. Quem é tu, amado? A quem você pede? Quem é você? Qual é o teu contexto? Qual é a tua história, amado? Deixa eu dizer algo, se você não sabe, o livro de Coríntios diz que você é nova criatura em Cristo Jesus, você é filho amado, nascido novo. Não se olhe mais como um órfão, como um escravo, como um pedinte, como um Zé Ninguém, mas entra na presença deste Pai bondoso, como um filho querido. Declare isso. Permita isso ser verdade dentro do teu ser. Não deixe que nenhuma mentira ao redor desvalorize, diminua aquilo que Cristo conquistou por você. Porque é aqui a base sua que você vai permanecer firme e forte em Jesus. Posso ouvir um amém? Então quem só crê em Deus pode ainda viver inseguro. Quem crê em Deus que Deus pode, ele ainda vive inseguro, ele vive com uma insegurança, vive com uma ansiedade, vive com aquela questão, será que vai acontecer? Mas quando eu entendo que Deus quer, isso traz descanso no meu coração, traz convicção plena, que Deus ouve a minha oração, que eu sou filho e eu tenho voz no céu, amado. Cara, isso é muito verdadeiro. E você precisa acreditar nisso. Não deixe o ambiente que você vive determinar a tua filiação, a tua paternidade, a tua herança. Olhe para o céu, querido. Entenda quem você é nessa terra. Entenda quem você foi feito nessa terra. Você é um sacerdote, é um embaixador. Aonde você está, o reino de Deus está estabelecido. Porque tu é filho. E a pergunta que todo mundo quer fazer: por que muitos não recebem as orações? Primeiro, falta de consciência de filiação. Então, porque você permite ter uma consciência fraca em relação a quem você é como filho,
isso interrompe suas orações serem recebidas. Não é Deus tirando a mão, não é Deus não te abençoando, não é Deus não fazendo na tua vida, não tem nada a ver com Deus. É você não acreditando que você pode viver isso. Aleluia. E de novo, amado, não é o que você pode fazer, porque Deus não quer que você faça nada. É a forma como você deve se sentir, crer. Quem você é? Eu sou filho. Então, quando nós temos uma falta de consciência de filiação, nós pedimos para Deus coisas, mas pedimos como servos, tentando agradar. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para eu poder receber algo. Isso aponta para a falta de filiação nossa. A gente pede como culpados, tentando compensar alguma coisa. Eu sou culpado, mas Deus, o Senhor sabe, eu me sinto errado, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, mas não, amado, joga isso fora. Isso está atrapalhando a sua consciência de filho de Deus. Muitos pedem como órfãos, sabe, com medo de rejeição. Mas quando nós oramos com o coração de filho, nós temos um texto muito claro dentro do nosso coração e essa oração, ela nasce na identidade nossa. João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Amado, é isso aqui. Quem o recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Olha para a pessoa do outro lado, fala: ei, querido, sabe com quem está falando? Você não está ligado. Aqui é filho de Deus. Aplauda Jesus por isso. Se não há consciência, querido, de que você é filho, a sua fé sempre vai vacilar. Ouviu? O segundo ponto que faz com que as suas orações, com que você não receba as suas orações, é um desalinhamento entre os desejos e o coração do Pai, né? Que nós falamos sobre a questão de buscar. Então Deus, Ele realiza o desejo do coração, mas Ele transforma o coração antes de realizar o desejo. Porque quando nós entramos em Cristo Jesus, o que Deus fez? Ele nos deu um novo coração. Um coração de pedra foi embora. Ele colocou um coração de carne, um coração sensível a Ele, aonde Ele habita, aonde Ele está. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que entender que precisamos alinhar o nosso coração. Tiago, ele fala sobre orações que não são recebidas. Ele diz assim, Tiago 4, versículo 3, assim: pedes e não recebeis, porque pedi maus, para gastarem em seus vossos próprios deleites. Em outras palavras, Deus não está dizendo que não quer nos dar. Ele está dizendo que não recebemos porque pedimos fora de alinhamento. Por isso que quando nós nos relacionamos, só de você se relacionar com Deus, o teu coração vai ser alinhado com o coração dele. E suas orações serão respondidas segundo a vontade de Deus. Outro ponto que impede a gente de receber as orações é a falta de descanso confiante. Fala, descanso confiante. Sabe, descanso confiante não é pela insistência. Não é eu insistir algo, mas é eu confiar naquilo que Ele é bom. Por exemplo, quem ora, mas não confia, todos nós oramos, amém? Mas muitas vezes as nossas orações, nós não confiamos. Nós oramos, mas não confiamos. A prova disso, você ora, mas você fica ansioso. Conhece alguém? Eu oro. Ai, Deus, o pastor falou para orar. Eu fui e orei. Mas você acabou de orar, você está assim: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Meu Deus. De novo. Quem é você e a quem você está pedindo?
Você está pedindo para alguém que te engana? Você está pedindo para alguém que brinca com teus sentimentos? Você está pedindo, sabe, por alguém que é instável? Quando está feliz ele faz as coisas, e quando ele está triste ele rejeita, sabe? Não, você está pedindo para alguém que é fiel e verdadeiro, que não se arrepende daquilo que promete. Sabe, quem ora mas não confia, vive cobrando sinais. Senhor, então, já que o Senhor vai fazer, me dá um sinal. Fala para alguém falar comigo. Querido, o Pai está querendo ensinar você a ouvir a voz dEle. É claro que Ele vai usar os profetas, Ele vai usar as pessoas, mas que não seja uma necessidade sua para você confiar. Seja só uma confirmação dEle no teu coração, mas não para que você confie, você já confia. Posso ouvir um amém? Amém. Quem ora, mas não confia, muda de fé conforme as circunstâncias. Como eu disse, você orou, Deus prometeu, você viu as coisas, as portas se abrindo, enquanto tudo está dando certo, você está confiando, você está descansando. Mas recebeu um não, recebeu algo que parece ser duvidoso, você já muda a sua fé, você já começa a deixar a sua fé. Não era bem assim, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que isso ia acontecer de novo. Está entendendo? São pessoas que oram, mas não têm confiança, não sabem descansar. Agora, quem ora confiando, ora e descansa, não se preocupa, tem paz consigo mesmo, porque ela sabe que ela é filha, ela sabe que Deus a ouve, ela sabe que Ele é um bom pai. Pode subir o pessoal, tá? Ela sabe que Deus está fazendo as coisas. Quem ora e confia, age com paz, não fica mais estressada, não fica mais nervosa. Quem ora e confia, vive como quem já recebeu. Já recebia, Ele está fazendo, ele é Deus, Ele é meu Pai, Ele pode e Ele quer. Então eu quero trazer alguns caminhos práticos para nossas orações serem cheias de fé. Deus está falando com você hoje? Uau! Primeiro ponto, querido, ore a partir da sua identidade, tá? Você vai orar, você vai falar com o Pai, comece a oração a partir da sua identidade, nunca pelas suas necessidades. Geralmente as pessoas vão orar por causa das necessidades, tá bom? Não é esse o caminho. Primeiro, você começa a partir da identidade. Como é que a gente começa a oração? Pai. Não, Jesus não ensinou o Pai Nosso? Olha só, lembra que eu falei? Quem pede e a quem pede. Quando eu falo Pai Nosso, e eu paro ali para pensar nisso, eu estou entendendo que Deus é Pai, é bom, e não é Pai das pessoas, daquele, é meu Pai. E Ele é meu Pai, melhor que meu Pai terreno. O meu pai terreno pôde me abandonar. O meu pai terreno falhou várias vezes. Mas o meu Pai celestial não falha. Ele é bom o tempo todo. Então, traga essa consciência tua. Quem é que está falando e com quem está falando? Começa pela sua identidade. Eu sou filho, eu sou amado, Ele é um Pai, e Ele é um bom Pai, e Ele me ouve. Ele ouve a minha oração. Ele escuta o meu coração. Ele conhece os meus sonhos, as minhas vontades, e Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele me toca quando eu estou cansado. Ele me levanta quando meus joelhos não querem ficar de pé.
Ele é comigo, Ele é a favor de mim. Ele não é contra mim. Ele não está esperando eu tropeçar. Ele não tem alegria quando eu caio ou quando eu me enfraqueço. Ao contrário, Ele tem alegria quando eu creio e confio nele. Você é filho, amém? E já é casado, amém? Você saiu da casa do papai? Saiu, né? Mas quando você vai na casa do seu pai, você abre a geladeira dele? Hã? Abre, né? Você abre, Aline? Mas você não é mais daquela casa. Suas filhas vão na sua casa, seu Jorge, elas abrem a geladeira? Mas elas não têm marido não, seu Jorge? Hã? E por que elas fazem isso, seu Jorge? Porque elas sabem que ela tem um pai que não vai achar ruim se pegar as coisas na geladeira, mesmo que elas tenham geladeira. Sabe, a gente precisa começar a entrar na presença de Deus dessa forma, como esse bom pai, que eu posso acessar coisas íntimas dele, que eu posso falar coisas assim e ele me entende. Não preciso ter segredos com ele, não preciso ter medo se ele vai brigar, se eu vou abrir a geladeira, se eu vou pedir algo errado ou não. Ele me corrige, porque ele me ama. Deus está falando com você, querido. Quantas coisas você tem deixado de viver porque você não vê ele como um pai e também não se vê como um filho. Sabe, quando nós começamos a partir da identidade, nós entendemos uma coisa: filiação gera autoridade espiritual, amado. Quando você entende que você é filho, você entende a autoridade que está sobre você. Você entra em tudo que pertence ao seu pai e fala: essa loja aqui é do meu pai, eu vim pegar o que eu tenho que pegar aqui, porque é do meu pai. E se todo mundo, toda a prata, todo o ouro, tudo que existe é do nosso Deus Todo-Poderoso, por que eu tenho sofrido tantas coisas? Porque eu não tenho experimentado dessa bondade, dessa graça, do favor do meu Pai em relação a tudo que existe nessa terra? Será que eu ainda tenho vivido como órfão, como um escravo dentro da casa do Pai? Um filho que sempre está procurando mérito, procurando alguma... Não, amado, nós temos que parar com isso e acessar com ousadia. Hebreus fala sobre isso. Quando nós entrarmos na presença de Deus, entrarmos com ousadia, sabendo que vamos receber em tempo oportuno aquilo que pedimos. Porque sou filho. Eu não sou um anjo, eu não sou um querubim, eu não sou um seres afins. Eu sou filho. É diferente. Pare de pedir como órfão. Comece a se relacionar com Deus como filho. Órfãos pedem com medo, filhos pedem com confiança. Os órfãos eles pedem cheios de dúvidas, mas o filho não. Ele fala e ele sabe que o pai o ouve, ele sabe que o pai atende o coração dele. Órfãos pensam: será que Deus vai me ouvir? O filho não, ele sabe: o meu pai cuida de mim. Ele tem cuidado, ele tem zelo. A Bíblia diz que nós somos como as pupilas dos seus olhos. Ele te protege, querido. A Bíblia fala que ele não vacila ao pé de você. Ele está a todo momento ao teu redor, te guardando, te protegendo, te livrando, porque você é filho. Então a forma que você pede revela o que você carrega. A paternidade, a identidade que você tem. Terceiro, bata com convicção, não com ansiedade. Não faça nada, sabe, será que vai acontecer? Eu estou meio ansioso. Não, faça com convicção. Eu vou pedir porque Ele me ouve.
eu vou fazer porque Ele me deu, Ele me abençoou, Ele é meu Pai, Ele tem feito a obra na minha vida, por isso eu não vou vacilar, eu não vou voltar para trás. Então bater é fé em movimento, não é uma repetição vazia. Nós não fazemos isso aqui porque temos que fazer isso e é algo vazio. Não, nós sabemos que Ele está aqui, nós sabemos que Ele está agindo no nosso coração. É uma ação coerente com aquilo que nós cremos. Nós agimos coerente com o que cremos. E se eu creio que Ele é um bom Pai e que eu sou filho, eu vou viver tudo que o meu Pai tem para mim. Eu bato porque eu sei que Ele está do outro lado da porta. Então Jesus, Ele não nos chama, amados, para termos técnicas de como vamos resolver a vida, de como vamos orar, de como vamos nos relacionar. Não são repetições que Deus está querendo, não é uma performance espiritual, mas Ele nos chama, Jesus nos chama para sermos filhos de um bom Pai. E esse Pai não está distante, Ele está agora aqui conosco, Ele está agora aqui contigo. Sabe, não existe porta fechada para a gente, amado. Não existe. O amor, ele não está na dúvida, ele está na certeza. Então a pergunta não é: será que Deus vai me usar? Será que Deus vai me dar? Será que Deus vai fazer? A pergunta não é essa. A pergunta verdadeira que nós temos que ter agora e responder isso para Deus é: eu confio nele como um Pai? E eu quero fazer essa pergunta para você: será que você tem confiado em Deus como um Pai? Não tem problema se você percebeu que não é verdade, você tem confiado nele como um Deus, como alguém, mas não como um Pai. E isso é importante reconhecer, porque hoje Ele quer restaurar essa paternidade sobre o teu coração, porque Ele te chamou para ser filho. Ele te batizou com o batismo de filho. Ele derramou do Espírito dele sobre você, tornando um só com Ele, filho. E é isso que nós somos, e é isso que vamos receber nessa noite, é isso que vamos afirmar dentro do nosso coração nessa noite. Eu quero que você fique de pé, amado. Hoje é noite de abandonar a mentalidade de órfão. É noite de nós descansarmos no amor do Pai. Sabe, é noite de voltarmos a orar com convicção e com paz. Não como escravos, clamando por algo sem saber que vai ser respondido, mas como pessoas que sabem o poder da oração, da voz que você tem no céu, querido, da influência que você tem no céu. Jesus disse assim: você não sabe quem eu sou. Ele disse isso para Pôncio Pilatos. Se eu pedir agora ao Pai milhares e milhares de anjos, Ele enviaria e destruiria tudo isso. Um dia Tiago e João, se eu não me engano, virou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor quer que nós oramos para que caia fogo e trovões sobre essa cidade? Jesus falou: não, vocês é doido, vocês não sabem de que tipo de espírito é vocês. Nós precisamos aprender o poder da nossa oração como filhos. A tua oração toca o céu, querido. A tua oração muda o curso da vida. A tua oração para a terra. A tua oração faz portas se abrirem. A tua oração tem poder, e Deus está falando isso porque você ora como um filho. E tudo que pedirmos em seu nome, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado através do Filho.